Beleza, são 9 horas e 15 minutos e agora a gente pede a atenção de vocês que estão nos ouvindo pela rádio e também estão nos assistindo pelas redes sociais. E o tema de hoje é desperdício de dinheiro público. Desperdício de dinheiro público, mais precisamente desperdício do meu dinheiro, do dinheiro da Roberta, do Beto, do Narciso e de todos os nossos contribuintes, aqueles que acordam de manhã, trabalham e pagam seus impostos em dia. E essa semana a prefeita de Campos, a Rosinha, provou pra gente. A Rosinha tem sido realmente uma pessoa muito verdadeira no último mês. Primeiro ela declarou que o município estava quebrado. Então ajudou a gente, o que a gente estava falando há muito tempo. Depois a prefeita Rosinha parou com uma quantidade enorme de aluguéis, que a gente já falava há mais de um ano. Depois ela decretou o estado de emergência econômica, resistindo mais uma vez aos apelos da população e mostrando claramente que a prefeitura está quebrada. E essa semana ela mostrou que o decreto de emergência econômica nada mais era do que um decreto abstrato, ou seja, só no papel. Na prática, ela continua gastando e gastando muito. E detalhe, gastando muito sem necessidade, porque se ela estivesse gastando muito, mas colocando os remédios nos hospitais públicos, terminando o Hospital São José, fazendo esses trabalhos, tudo bem, né? É investimento na área de saúde. O problema não é esse. O problema é que ela tem gasto dinheiro novamente com coisas supérfluas. E uma delas, que a gente pode contar, é a aprovação feita pela Câmara dos Vereadores de Campos, autorizando ela a dar brindes para a população que paga os impostos em dia. Um desses brindes é um carro zero. E aí quem lê isso pensa assim, poxa, a prefeita foi lá no banco, pegou um empréstimozinho, vai dar um carro para a população. Até eu gostaria de ganhar um carro, né? Mas não. É carro oriundo do seu dinheiro. Ou seja, você paga o imposto, ela pega o dinheiro e vai comprar um carro para sortear para você mesmo, né? Se isso aí fosse contado em Portugal, já era considerado uma grande piada. Mas isso é Campos dos Goytacazes. Se nós acompanharmos pelas redes sociais, e eu tive o cuidado de colocar no blog, a prefeita também continua com a farra dos aluguéis de veículo. Quem está me ouvindo sabe que aqui a gente tem um cuidado de falar e provar o que fala. É aquela história de matar a cobra, mostrar o pau e a cobra morta, né? Quem lê no blog do Cláudio Andrade está lá. Rosinha paga R$ 23.372,56 para locar veículos para o gabinete. Aí você fala, Cláudio, veículos a 23 mil não tá caro. Pois é, mas isso é uma nota fiscal só, tá? Nota fiscal 480. Então, isso não é o valor dos aluguéis, é um valor de uma prestação que ela está pagando. E aí eu faço uma pergunta, a Roberta daqui a pouco vai participar, e é você que está nos assistindo pela rede social e pela rádio. R$ 23 mil só de uma parcela de aluguel, com a quantidade de desempregados que nós estamos em Campos, dava para botar para trabalhar 23 mil a R$ 1.000. Chefes de família a R$ 1.000. Então a prefeita prefere pagar uma nota fiscal de R$ 23 mil a arranjar emprego para chefes de família R$ 1.000. Então, essa questão da prioridade da prefeita Rosinha é que tem que ser lembrada por vocês nesse ano que é ano eleitoral. Porque muita gente vai para a porta de vocês, vai bater na porta de vocês, mostrando uma Disney, não é aquela Disney do Alberto Sampaio, que também já é objeto de investigação do Ministério Público. Estou falando da Disney lá de Orlando, como se a cidade estivesse maravilhosa. E Campos hoje está em estado de penúria. Eu não sou aquele de quanto pior, melhor. Mas se eu fosse um comediante, eu teria todos os dias piadas prontas feitas pelo governo para poder falar. Quer ver outra? A escola não me fugiu a cabeça agora. A Vila Olímpica de Cidade Luz, né? A Vila Olímpica de Cidade Luz tinha uma piscina. E houve uma pressão social muito grande, e a prefeita, na maioria das vezes, só age sob pressão. Disseram que aquilo ali era um possível foco de dengue, ou de zika, de mosquito, enfim. Todo esse drama que a gente está passando. A prefeita foi tomar atitude. Qual seria a atitude normal
de quem construiu uma piscina com o meu dinheiro e com o dinheiro de vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Existem remédios, até muito baratos, que se você passar no fundo da piscina e em volta, em hipótese nenhuma, mosquito vai colocar um ovo ali. Em hipótese nenhuma. Eu posso até trazer para vocês a série de remédios, tanto é que numa determinada casa em Búzios, que tem um barco dentro da casa, o que foi feito para afastar dengue foi passar um determinado óleo por dentro, não teve problema mais nenhum. A Fernanda já foi nessa casa, sabe do que eu estou falando. Né? Então, o que ela fez? Mandou aterrar a piscina, ou seja, tapou a piscina com terra. Quando ela faz isso, ela aterra dinheiro público. Por quê? Aquela obra foi feita com dinheiro nosso. E pior, com certeza a empresa que estava prevista para fazer a obra também já recebeu o dinheiro. Então, são coisas como essas que nós não podemos esquecer em ano eleitoral. Esse ano é um ano de extrema importância para a sociedade de Campos. Se você quer manter os seus filhos estudando em Campos, se você quiser manter o seu emprego, e aí você fala emprego, está falando de gente pobre, Cláudio? Não, estou falando de todas as classes sociais, sabe por quê? Porque a prefeitura de Campos ainda é trem pagador. Se ela atrasa pagamento, tem reflexo na sociedade, na empresa, na loja, no hospital, no posto de gasolina, porque Rosinha construiu esse município. E eu sempre falei aqui para as pessoas, se nós tivéssemos uma prefeita que incentivasse a iniciativa privada, por exemplo, ao invés de ter 5 pessoas na prefeitura ganhando 4 mil, 4 em casa e 1 trabalhando, incentivasse essas pessoas para ir para as lojas, para trabalhar nas empresas, nas clínicas, a crise do barril do petróleo não chegava tão forte, porque essas pessoas já estavam trabalhando. O grande problema, um dos grandes problemas da crise dos royalties, do petróleo, é justamente a prefeitura estar inchada. Ela é cabide de emprego. Mesmo depois daquela reforma administrativa que ela fez, seguramente a gente tem ainda mais de 1.600 pessoas penduradas na prefeitura. Infelizmente a maioria sem trabalhar, nós sabemos disso. Se a gente for entrar nessa, não vai sobrar pouca gente. É necessário cargos de confiança? Claro que é. A máquina não anda? Claro. Agora, há uma necessidade de incentivar o mercado. O comércio está para baixo, as empresas estão vendendo pouco, as clínicas, os consultórios recebendo pouco. Por quê? Porque muitas pessoas vinculadas à prefeitura de Campos. Isso está acontecendo com o governo do estado também? Claro. A administração caótica do governo do estado também. Ninguém está aqui defendendo o governo do estado, não. Só que eu não moro em Niterói, eu não moro em São Gonçalo, eu não moro na Rio Capital, eu moro em Campos. E Campos tem 2 ex-governadores que apoiaram os 2 últimos governadores de estado. Então, a sequência de Sérgio Cabral e Pezão são filhos do casal campista que também foi governador. Então não adianta essa história de separar um do outro, é tudo o mesmo grupo que, infelizmente, 4 péssimos gestores. Né? Agora, dizer que tudo é crise é mentira, porque lembram em novembro de 2014? Antes, um pouquinho de novembro, quando este grupo que está no governo lançou um candidato ao governo do estado, Campos era uma maravilha. Ninguém falava em desemprego, em crise, em quebradeira, nada. Bastou o candidato do governo perder a eleição para a cidade virar um inferno astral. Isso não pode ser esquecido. Isso é fato e está na história. Quem tem memória fraca em política está fadado ao ostracismo. A história se completa com os fatos que já passaram. Aí alguém pode dizer assim, mas você só fala do governo Rosinha, né? E os outros? Também. Errados também. Governo Mocaibe, governo Arnaldo tiveram erros administrativos terríveis. Agora, quem era Arnaldo também, quem era Mocaibe? Todos do mesmo grupo. Então esse ano é um ano de mudança de concepção. É o mesmo grupo há mais de 20 anos. Brigaram por interesses públicos do povo, brigaram por interesses políticos de poder. Então o grupo é o mesmo. Estou aqui metendo pau em um e outro, mas isso é uma realidade. São 20 anos do mesmo grupo político. Então há uma necessidade sua que precisa trabalhar, que precisa sustentar a tua família. Você precisa saber que a grande arma que você tem é o voto.
O seu título eleitoral não pode ser barganhado, não pode ser trocado, porque às vezes uns trocam o título eleitoral por um cimento, trocam o título eleitoral às vezes até por um emprego inseguro, e quando o ano vira, ele descobre que aquele emprego acabou, que aquele tijolo às vezes nem veio, e ele continua na mesma situação. Quem quer ser candidato hoje a prefeito ou a vereador tem que correr o risco de perder voto. Alguém pode estar ouvindo, assistindo e falando assim, Cláudio errou, né? Ele quis dizer ganhar. Não, perder. Sabe por quê? Porque se você não usar esse ano para falar os problemas realmente que existem, você está igual aos outros. Correr risco de perder voto é não mudar a sua maneira de ser, mesmo sendo pré-candidato. É isso que as pessoas têm que entender. Porque o que eu estou vendo por aí é cheio de lobo em pele de cordeiro. Esquece os problemas que existem, não existe problema nenhum, não existe nada, é só cafezinho, reunião, fotinho, dedinho apontado e papapá. Ninguém fala dos problemas. Sabe por causa de quê? Ah, se eu falar do problema cá, eu perco o voto aqui. Se eu falar do problema daqui, eu perco o voto ali. Ou seja, em cima do muro. Candidato que fica em cima do muro, ele cai. E cai porque hoje a população, por mais que ela esteja passando necessidade, ela aprendeu uma coisa. Como, quando e por quê? São as 3 perguntas que elas devem fazer a todos os candidatos. Como? Quando? Por quê? Porque prometem 1000 coisas, mas não diz de onde o dinheiro vai sair. Prometem um monte de coisa, mas não diz por quê. Promete um monte de coisa e não sabe nem quando vai ser feito. E um alerta para os pré-candidatos a vereador, independente de partido. A fraude eleitoral está comendo solta. Prometer para o povo o que não é competência de vocês se chama fraude eleitoral. No popular, mentira. Né? Vereador não asfalta rua. Vereador não dá emprego. Voltando, o vereador intercede para a rua ser consertada, vereador viabiliza, no máximo, entrevistas de emprego, e vereador representa a sociedade com o governo executivo, ele é a ponte. Sair pelos bairros prometendo coisa que não é da sua competência é fraude eleitoral. Vereador é para fazer leis para o município, ter o seu lado político, seja situação ou oposição, isso faz parte, e fiscalizar o poder executivo. Tem que fiscalizar sim, seja ele do seu lado ou não. Ou você que apoia o governo prefere mentir que não existe remédio, que existe remédio no hospital para agradar a prefeita, ou você prefere estar do lado do povo e dizer realmente está faltando remédio e nós vamos tentar melhorar? Essa história de blindar prefeito, prefeita, isso ficou demodê. Isso hoje é cafona. Quem faz isso hoje é cafona. Pessoa que não acompanhou o bonde da história. Vereador tem que se impor. Desde a roupa que veste até as palavras que profere, seja na Câmara ou visitando a comunidade. Hoje não tem eleitor mais burro. Eleitor hoje, se bobear, ele até pega o brinde que você dá, mas não vota em você. Porque ele hoje se sente usado quando você, ao invés de respeitá-lo, tenta comprá-lo. Então, a situação do município é muito grande, e a situação crítica do município é muito grande e a prefeita, infelizmente, continua gastando. E eu gostaria de saber, estou aqui com o computador ligado, quais os vereadores que aprovaram esse direito da prefeita adquirir bens móveis necessários para sorteios. É isso mesmo. A Câmara de Vereadores apoiou vou querer falar uma palavra ruim aqui para não ofender a prefeita, esse equívoco administrativo da prefeita de querer fazer sorteio. Isso, gente, foi aprovado pela Câmara. Eu ainda não tenho o nome dos vereadores que fizeram. Eu tenho certeza que isso não foi por unanimidade. Pelo menos eu espero para não me decepcionar. Deve ter sido por maioria. Mas eu gostaria muito de saber, e esse aí foi assinado, foi dia 18 de fevereiro de 2016. Então a prefeita, em tempo de crise, está autorizada a comprar com dinheiro nosso brindes
para dar. Um deles é um carro zero, tá? Para quem pagar o IPTU em taxa única. E aí a gente para pensar, é isso que a gente quer para o ano que vem? Para mais 4 anos? Tá na hora de vocês cobrarem de quem quer ser pessoa pública. Pessoa pública tem que dar satisfação do que tem que fazer. E quem já tem cargo público tem que dar satisfação do seu histórico. Pergunte ao vereador quantos projetos ele teve, quantas ações que ele esteve ao lado do povo. Está na hora de cobrar. Está na hora de botar essa turma para suar a camisa. Essa turma gosta muito de café, escritório com ar-condicionado, portinha fechada, papapá, foto. Vamos para a rua. Vamos para a rua. Há 2 semanas atrás eu fui em Ururaí. Mostramos os problemas. Amanhã nós vamos estar em outro lugar também, que a gente não diz onde é, porque senão a prefeita ajuda, né? Bota carro para acompanhar a gente, bota lanche pra gente, então a gente prefere não dizer para onde a gente vai, mas de tarde já vai estar todo mundo sabendo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Tenham coragem, tenham respeito pelas pessoas, mas não deixe de cobrar quem quer ser candidato. Tem muita gente por aí que acordou sem sono e falou assim, vou ser candidato a vereador, né? Mas não tem a coragem de dizer para vocês, estamos nesta situação. E os candidatos da situação que tenham coragem de assumir que pela primeira vez na história do município de Campos, nós tivemos uma prefeita que reconheceu publicamente que o município quebrou. Mesmo tendo recebido, desde o primeiro ano de mandato, mais de 15 bilhões de reais em royalties. Vou repetir, 15 bilhões de reais em royalties. E é uma ex-governadora, hein? Né? Então fica aí o recado meu para vocês, que Deus os abençoe e que vocês lembrem bem, título eleitoral não é para barganhar. É a arma letal que vocês têm para mudar a sociedade campista.